Olha a textura incrível desse recheio de chocolate meio amargo. Não é mousse nem é ganache. E o melhor de tudo, ele não vai ao fogo e não leva nenhuma gota de leite condensado. É super equilibrado, aveludado, muito estruturado, delicioso. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer a namelaca de chocolate meio amargo. Ela é super fácil de fazer e vai elevar o nível aí das suas sobremesas. É sucesso absoluto. Se você já ficou com água na boca, clica no joinha. E se você ama receitas práticas e deliciosas, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Já aproveita e me conta aqui embaixo nos comentários se você prefere recheios de chocolate branco, ao leite ou meio amargos. Ou então, deixa só um coraçãozinho mesmo para eu saber que você está curtindo. Quer saber sobre preço de custo, armazenamento e validade? Fica comigo até o final do vídeo, porque lá eu vou deixar todas essas informações, combinado? Então vamos lá? Prepara a sua cozinha e vamos para a receita! A gente vai começar o preparo da namelaca hidratando a gelatina. E não precisa ter medo, tá? Esse recheio não fica com a textura gelatinosa. Como a gente tem muitos líquidos aqui no recheio, a gelatina é só para trazer mais estrutura e mais cremosidade para a namelaca. Esse recheio é muito fácil de fazer, prático e fica uma delícia. Eu vou começar colocando aqui na tigela 30 ml de água morna. E ela não pode ser muito quente, tá? A gente vai usar essa água para hidratar a gelatina. E se ela estiver quente demais, a gelatina perde o efeito de geleificar, né? De ficar com a textura correta. Eu vou polvilhar aqui por cima da água 6 gramas de gelatina. É a metade de um pacotinho. Misturo para ela não ficar cheia de gruminhos. E é assim que ela fica. Agora eu vou deixar essa gelatina descansar por 10 minutos. Enquanto isso, vamos preparando o restante da receita. Eu tenho aqui 300 gramas de chocolate meio amargo. Estou usando chocolate em gotas, mas você pode usar chocolate em barra picadinho mesmo, tá? Vou levar para o micro-ondas para a gente derreter esse chocolate de 30 em 30 segundos, mexendo durante os intervalos que é para não queimar. Ainda tá cheio de bolinhas, então vou levar para o micro-ondas mais um pouquinho. Mexo sempre até o chocolate derreter. E se o seu chocolate ficar um pouco mais grosso, um pouco mais pastoso, não tem problema, tá? Normalmente isso acontece porque o chocolate foi armazenado por mais tempo ou então porque ele passou por variações de temperatura. Mas ele funciona perfeitamente nessa receita. O chocolate já está totalmente derretido. E eu vou reservar enquanto a gente prepara o restante da receita. Eu peguei uma tigela maior para caberem todos os ingredientes e aqui a gente tem espaço para trabalhar. Eu vou colocar aqui na tigela 150 ml de leite integral, 200 gramas de creme de leite fresco, mas você pode usar nata também se preferir. Essa receita precisa de uma grande proporção de gordura para ficar firme, então ela não funciona com o creme de leite de caixinha, certo? Você pode usar também aquele creme de leite em lata, mas apenas o creme de leite que tenha 30% de gordura. Então, se ele tiver uma porcentagem mais baixa, não vai funcionar. Vou adicionar também 15 gramas de glucose de milho. E aí eu levo para o micro-ondas por 1 minuto e meio. Não é para esses líquidos ferverem, tá? É só para eles aquecerem e a gente conseguir dissolver a glucose e também a gelatina corretamente. Vou mexendo aqui para diluir toda a glucose. Acrescento a gelatina que a gente hidratou. E continuo misturando aqui para dissolver tudo. Depois de alguns minutos mexendo, os ingredientes já estão todos dissolvidos. E nesse momento eu vou colocar aqui na tigela o nosso chocolate derretido. Mexo para integrar.
E eu tô fazendo a namelaca de chocolate meio amargo, mas você pode transformar essa namelaca em outros sabores adicionando pasta saborizante. Então você pode colocar pasta saborizante de gianduia, de avelãs, também de café. Assim você cria novos sabores de recheio para o seu menu. Depois de misturar levemente com a espátula, a gente vai bater com o mixer, que é para emulsionar bastante a namelaca e também para desfazer qualquer possível pedacinho, qualquer possível grãozinho de gelatina que possa ter ficado por aqui. E eu vou usar o mixer, mas você pode usar a batedeira ou um fouet se preferir, tá? Depois de bater tudo, a nossa namelaca tá pronta. E a textura dela depois de pronta é essa mesma, bem líquida, tá? Não se preocupe, ela vai ganhando estrutura à medida que descansa. Aí é só cobrir com saquinho em contato para não formar película. E levar para a geladeira por pelo menos 4 horas antes de usar. E se você quer aprender a fazer mais sabores de recheio, a gente tem um curso totalmente gratuito aqui no canal, com brigadeiros, ganaches, briganaches, mousses, ou seja, super completinho para você arrasar nas receitas. Eu vou deixar o link dele nos cards e também no final desse vídeo, aqui embaixo na descrição, para você começar hoje mesmo. Depois de algumas horas na geladeira, olha só que textura incrível! Ela fica bem firme, aerada e o sabor é sensacional. Ela fica bem firme, então antes de usar precisa mexer um pouco para ficar mais flexível. À medida que a gente vai mexendo, olha só como ela vai ganhando cremosidade. Gente, esse recheio é sensacional, ele é muito gostoso, dá vontade de comer de colherada, de tão bom. Olha só o brilho e a cremosidade desse recheio. Ele é muito delicado e tem um sabor incrível de chocolate. Quer ver um bolo montado com essa namelaca? Então me conta aqui nos comentários qual a combinação de sabores você quer que eu faça nesse bolo. Olha como esse recheio fica estruturado, cremoso e muito seguro. E aí você também pode usar esse recheio em bicos de confeitar. Aqui eu estou usando o bico 22 da Wilton. Ele é tão cremoso que dá para fazer rosetas, zigue-zague, conchinhas, trancinhas e até mesmo pitangas. E hoje eu tô fazendo esse recheio meio amargo, mas a gente já tem a namelaca de chocolate branco aqui no canal. Vou deixar o link dela aqui em cima para você assistir depois que esse vídeo acabar. Os links dos materiais que eu usei para fazer o recheio de chocolate, também os equipamentos aqui da cozinha, aparecem aqui embaixo na tela. É só você clicar nas imagens para garantir esses produtos. Comprando por esses links, você apoia o canal para a gente continuar sempre trazendo receitas incríveis e gratuitas. Você pode bater esse recheio tanto com batedor raquete quanto com batedor globo antes de usar, se quiser deixar ele com uma textura um pouco mais delicada. Com a raquete ele vai ficar mais cremoso, já com o globo ele vai ficar mais aerado, como se fosse uma mousse. A receita rendeu 650 gramas de recheio. A validade é de até 5 dias se ele for conservado na geladeira ou de até 60 dias se ele for congelado no freezer. E você pode usar esse recheio para fazer bolos decorados, bolos caseirinhos, bolos de pote, sobremesas, tortas, enfim, tudo que a sua criatividade mandar. Eu deixei as informações de preço e de custo aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? E aí, me conta, o que você achou da nossa namelaca de chocolate meio amargo?
Vai entrar aí na sua produção? Aproveita e me conta também que sabores de recheio você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outros recheios deliciosos e super práticos para aumentar ainda mais o seu faturamento, é só clicar em um dos vídeos que eu deixei aqui na tela. Te vejo no próximo vídeo, combinado? Um grande beijo e até mais!